Governador, vai continuar essa briga pela divisão territorial, isso tenho certeza. O estado de Carajás e o estado do Tapajós. Como é que o governo, o senhor teve a experiência e a coragem de participar do plebiscito, inclusive aparecendo na televisão, e como é que, qual a experiência que o senhor teve desse plebiscito e como é que o senhor veria assim, uma solução para resolver essa equação de colocar o governo lá em São Geraldo do Araguaia, o governo chegar lá em Afuá, o governo chegar lá em Santana do Araguaia com poucos recursos? Primeiro, eu não acho que seja pela divisão que se cria isso. Eu acho que se cria isso, sobretudo, pelo fortalecimento das unidades locais. Eu acho que essa é uma questão, para mim, central. Na hora que você tem os municípios incapazes de responder às demandas, então a ausência do Estado, e quando eu falo Estado não é o governo do Estado, mas o Estado enquanto ente, tá? Porque a gente precisa compreender o Estado como sendo União, os governos estaduais e os municípios. Então, a presença do Estado, ela tem que, sobretudo, se fazer pelos municípios. Agora, com os municípios esvaziados por causa daquilo que a gente discutiu do Pacto Federativo, tá? Eu acho que não vai ter isso em nenhuma circunstância, tá certo? Agora, você me perguntar o seguinte, mas já tem, tu achas que essa questão da rediscussão territorial do Brasil é uma coisa razoável ou não? Eu te diria que como rediscussão nacional de repolarização da economia brasileira, tá certo? Essa revisão territorial do país, porque não é só no Pará que você tem projeto de redivisão. Vocês sabem disso. Tem uma montanha de projetos no Congresso. Então, se isso é fato, existe um certo sentimento na sociedade de que você precisaria rediscutir isso nacionalmente. Isso como um projeto nacional, eu acho que é uma coisa absolutamente razoável, madura, tá certo? Agora precisa ser tratado desse jeito. Não é o recorte desse ou daquele Estado, dependendo, tá, desse ou daquele interesse político. Mas uma coisa cívica, dizer, pera, por quê? Tá? O Brasil precisa se rever territorialmente. Se isso é fato, isso teria que ser papel da própria União. Qual é a minha grande preocupação hoje? Nós não temos uma tradição no Brasil, e particularmente aqui no Pará, de ódio entre habitantes das várias regiões. Nós não temos isso. Para mim é um crime se criar isso. É um crime. Por quê? Porque no dia seguinte todo mundo vai se precisar, seja qual for o resultado do plebiscito. E foi isso que eu disse, inclusive, no plebiscito. Eu digo, eu não estou preocupado com o dia do plebiscito. Eu estou preocupado com o dia seguinte. Tá? Porque eu não conheço ninguém de Belém que diga o seguinte, eu tenho ódio do pessoal de Santarém. Eu não conheço ninguém em Santarém que diga, eu tenho ódio do pessoal de Marabá. Mas os sentimentos são diferentes, né? Porque lá as pessoas, pelo menos deixa eu no te Sudeste, dizer, o que as pessoas querem, as pessoas não querem ir, as pessoas o que elas querem é mais saúde, mais educação, mais segurança, mais transporte. É isso que as pessoas querem. E esse é um desejo legítimo, pô. Mas é o que está sendo vendido também. Eu mas acho que o que foi vendido no Sudeste é isso. Aí o que tu estás colocando é que está sendo vendido. E isso não é correto e não é honesto. É essa a minha discordância. Então, como um projeto nacional de redesenho político brasileiro, eu acho que é uma coisa absolutamente correta. Agora, você não pode colocar a população contra a população. Porque isso é dramático. Então, particularmente, eu acho que isso não deve ser nem plebiscito. A discussão agora, deve votar só quem tem interesse na divisão. Percebe o que significa isso em termos de violência, de você retirar o direito dos demais? Isso é muito grave, rapaz. A democracia sofre. Claro. Né? Então, o que é mais razoável? Não, olha, nós vamos redesenhar o país. Tá? E aí a União, e esse é o papel, o nome já está dizendo, o nome não é União, então a União, que é responsável pela unidade da federação, ela se encarrega de fazer esse recorte. Obviamente ouvindo, respeitando e tal, mas não necessariamente essa coisa do plebiscito, dizer se é contra ou a favor, porque você termina jogando população contra a população. Nós, no fundo, nós nos precisamos. Estejamos sob esse nome Pará ou sob qualquer um outro nome, imagine, por exemplo, Miritituba sem Barcarena. Isso é sério. Miritituba está explodindo, mas está explodindo colado a Barcarena.
que é a questão da rota dos grãos. Imagine a questão de Carajás se tu não tiver porto, seja no Maranhão ou seja no Pará. Então é esse sentido de unidade que eu acho que nós não podemos perder sob qualquer nome. Então no estado eu já tenho isso. Pô, meu amigo, eu sou absolutamente apaixonado por esse estado. E passei minha vida tentando estudar e entender um pouco isso. Agora, esse uso político que você tem feito disso, eu te digo que eu acho que isso é perverso com a sociedade. O senhor acha que o Estado não poderia ter feito um esforço maior para que juntasse a sociedade e pressionasse o governo federal a ter realizado a derrocagem no tempo exato que se precisava há 2 anos atrás? Eu posso te ser franco, eu já vivi a questão da ALPA, com toda a pompa, circunstância e mise-en-scène, e vi o que deu. Tá? Eu acho que a grande questão, primeiro, lembra a nossa discussão ainda há pouco, quando eu dizia que nós precisamos ter um pacto nesse Estado que reúna as forças políticas em torno de causas? Esse foi o nosso esforço permanente. Foi isso que nos levou ao estranho, ou à estranha convivência, que tu fizeste questão de citar, Jesus, com o PMDB. Né? Eu não acho que... Eu acho que na forma como estão postas as forças políticas hoje, tá, a chance é sempre muito pequena. Porque o exercício da política feito em cima de partidos, em cima de querer mostrar, tá, é a história do que eu te digo, a briga por ofício. Aí eu te mando um ofício dizendo o seguinte, pedindo para presidente para derrocar. Se for feita a derrocagem, foi feito porque eu pedi. Se não foi feito, eu pedi, mas não fizeram. Todo mundo quer ser o pai Então, da essa criança. coisa desse oportunismo na política não leva muito longe. Não leva muito longe. Né? E como eu acho que a sociedade regional ainda estava muito marcada por essa coisa da divisão, e percebe quando o debate da divisão não soma, o debate da divisão termina, complicando essa questão de você construir uma unidade política para brigar para fora sobre os grandes interesses do Estado. Como isso terminou estando muito presente, tá, eu acho que era mais quem queria ter a paternidade, inclusive subregional, dessa história. Governador. E deu no que deu.